A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, edificação, proteção, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, de que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo Crônicas, capítulo 24, com foco nos versículos 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja e os Dons. @a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também receberá orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para oferecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos escolhidos, 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da sua santa palavra, que é viva, vida e Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos a início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês. O livro é o livro de Naum, com 3 capítulos. E o segundo livro é o livro de 2 Reis, com 25 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Naum. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Naum, capítulo 1, que contém 15 versículos. A ira do Senhor contra Nínive, oráculo acerca de Nínive,
Livro da visão de Naum, Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e é ocupado e não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ela repreende o mar e o faz secar. Esgota todos os rios, desfalece Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença e o mundo e todos os que nele habitam. Segunda Reis, com 25 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 25. É o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. Que contém 30 versículos. A queda de Jerusalém. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Ele a todo o seu exército acompanharam-se diante da cidade, levantaram contra ela trincheiras em redor. A cidade que ficou a cerca até o 11º ano do rei Zedequias. Ao 9 dias do 4º mês, a cidade se via passando fome, e não havia pão para o povo da terra. Então o muro da cidade foi derrubado, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, embora os caldeus estivessem cercando a cidade. E o rei se foi pelo caminho da Arabá. Vamos ao sorteio da oração. Para dar início ao sorteio dos rebanhos, 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração 7. Fiel Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja agora a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da Tua Santa Palavra, através dessa sua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E os rebanhos que eu falarei hoje, primeiro são os rebanhos de número ímpar. (19, 51, 20 e 52). 19, 51, 20 e 52. E o livro para esses rebanhos. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Atos, com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 13. Atos, capítulo 13, para o rebanho santo de 19, 51, 20 e 52. O capítulo 13 do livro de Atos contém 52 versículos. A primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia
havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os enviaram. Assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Rebanho Santos, número 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. O livro é o livro de João, com 21 capítulos. Capítulo 9. João, capítulo 9, para o Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58, contém 41 versículos, cegueira espiritual. O Senhor Jesus ouviu que o tinham expulsado e quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele? Senhor, para que eu nele creia. O Senhor Jesus disse: tu já ouviste e é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Josué, capítulo 19. Que contém 51 versículos. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Foi o território da sua herança: Zorá, Estaol, Ir, Serme, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna e Ecrom. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Contém 22 versículos. A genealogia de Davi. Assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações sexuais com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador e seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro. Jonas, com 4 capítulos.
capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Que contém 11 versículos. A ira de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor. Ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és o Senhor Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, em que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. O Senhor respondeu, é razoável a tua ira? Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, também trazer a presença de anjos celestiais e dou o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, para o rebanho santo número 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo contém 21 versículos. Exortação a uma vida exemplar. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas que segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorta-te perante o Senhor Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Salmos com 150 capítulos. Capítulo 50. Salmos, capítulo 50. Para o rebanho santo de número 35 e 36. Um salmo de Asaf. Ó Senhor Deus poderoso, o Senhor, fala, chama a terra do nascer do sol até o seu ocaso. De Sião perfeita e formosura resplandece Deus. O nosso Senhor Deus vem e não se calará. Adiante dele um fogo consome e a grande tormenta ao redor dele. Chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 a 54, 17, 53, 18 a 54. O livro é o livro de Juízes com 21 capítulos. Capítulo 11. Juízes, capítulo 11, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54.
O capítulo 11 do livro de Juízes contém 40 versículos. Jefité vence os amonitas. Era então Jefité o gileadita, valente e valoroso. O seu pai era Gileade, a sua mãe era uma prostituta, também a mulher de Gileade. Lhe deu os filhos, os quais, quando já grandes, repeliram Jefité. E lhe disseram: não herdarás nada de nossa família, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens e levianos se ajuntaram a ele e o seguiram. Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que vocês curtem, que vocês compartilhem, que vocês comentem. Vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 1. Miqueias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Capítulo 1 do livro de Miqueias contém 16 versículos. Juízo contra Samaria e Jerusalém. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, preste atenção, ó terra, e tudo que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se defendem, como a cerca diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70, 1, 69, 2 e 70. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 9. Neemias, capítulo 9, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Capítulo 9 do livro de Neemias contém 38 versículos. O povo confessa o seu pecado. No 24º dia desse mês, juntaram seus filhos de Israel, com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se todos, os estrangeiros puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte, confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor, seu Deus. Em pé nos degraus estavam os levitas, Jesuas, Bani, Cadmiel, Sebanias, Bani, Serebias, Bani, Kenani, os quais clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1. Que contém 25 versículos.
Pedro, apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, do estrangeiro da dispersão, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleito segundo a presciência do Senhor Deus Pai, na santificação do Espírito para o obediente à expiação do sangue do Senhor Jesus o Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição do Senhor Jesus o Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 2. Hebreus capítulo 2 contém 18 versículos. O perigo da falta de atenção, portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme a toda violação, e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram. Também o Senhor Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4, que contém 17 versículos, a falibilidade dos projetos humanos. E agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a nossa vida? É um vapor que aparece um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, desvieis de dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. O livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 27. Êxodo, capítulo 27, para o Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 27 do livro de Êxodo contém 21 versículos. O altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de acácia de 5 côvados, será o comprimento de 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas formarão uma só peça e o cobrirás de bronze. Farás também recipientes para recolher a sua cinza e as pás, e as suas bacias e os garfos.
E os braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Farás também uma grelha de bronze em forma de rede, e para essa rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Provérbios com 31 capítulos. Capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O capítulo 20 do livro de Provérbios contém 30 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. A ira do rei é como o bramido do leão. O que provoca sua ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo se mete em rixas. O preguiçoso não cultiva nas estações próprias, por isso na colheita ele busca, mas nada encontra. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. São os rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, contém 22 versículos. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu, considera e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas, a nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, que contém 30 versículos. As ofertas para a construção do templo. Assim Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai. Prosperou a todo Israel, lhe obedeceu. Todos os líderes e os poderosos, como também todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu muito a Salomão perante todo Israel e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. O capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos.
o dia do Senhor. Certamente aquele dia vem e arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros, libertos da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei que Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os astutos e os juízos. Vedes, eu os enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu irei ler agora uma das 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com a proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 21, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E a denúncia é a denúncia de número 92, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou que o que se entre e como o que se entremente em negócio alheios, mete em negócio alheios, mas se padece como cristão, não se vergonhe, antes glorifique ao Senhor Deus nesta parte, porque já é tempo que comete o julgamento pela casa do Senhor Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa passagem está escrita no livro de 1 Pedro capítulo 4 e diferentemente do que é ensinado há séculos, o apóstolo Pedro não falou para ninguém se chamar de cristão, porque esse é um termo pejorativo criado por pagãos e não possui nenhuma promessa, seja de proteção, prosperidade nem salvação. E essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, as 2 primeiras sendo usada por pagãos para ofender os fiéis ao Senhor. Atos 11, 26 e Atos 26, 28. E a terceira é essa, em que o apóstolo Pedro reconforta as pessoas que estavam sendo perseguidas e ofendidas por esse título. O que o apóstolo Pedro afirmou nessa passagem é que é melhor ser insultado por causa dos caminhos de Cristo do que por condutas erradas que prejudicam tanto aquele que faz quanto quem sofre a ação. Mas se você ou quem você trouxer que provar para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos errados ou que estamos mentindo, e que ao você se intitular como cristão, não está sendo prejudicado e deixando de receber as bênçãos, promessas e recompensas, proteções, galardão e até mesmo a sua vida eterna livre,
vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 92, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 53, entre a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E o penúltimo livro de hoje é o livro de Esther, com 10 capítulos. E o último livro de hoje, para a meditação de todos vocês, é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Esther. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 9. Esther, capítulo 9, é o penúltimo livro de hoje, que contém 32 versículos. Assim a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar a segunda carta a respeito de Purim. E Mordecai expediu cartas a todos os judeus nas 127 províncias do reino de Assuero, com palavra de paz e fidelidade para confirmar estes dias de Purim no seu tempo determinados, como Mordecai, o judeu e a rainha, estes leis tinham estabelecidos, e como eles mesmos já o tinham estabelecido para si e para a sua descendência, como respeito ao jejum, a sua lamentação. O mandado de Esther confirmou o que dizia a respeito ao Purim e se escreveu num livro. Mateus, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus. Capítulo 12. Mateus capítulo 12 é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Contém 50 versículos. A família do Senhor Jesus falava ele ainda à multidão quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu: ao que lhe deram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Enquanto vocês mentalizam, vocês escolham o número de 1 a 22. Eu vou ler mais uma denúncia.
Denúncia de número 91. Eu sou o bom pastor. Um pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas, o mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus o Cristo afirmou nesse capítulo 10 do livro de João que há um só rebanho e um só pastor. E se o Senhor Jesus é o Senhor Deus, é Senhor, é mestre, não pode mentir, as suas palavras não podem ser revogadas nem anuladas. Como é possível o ser humano possuir o título de pastor apenas com base em um único versículo? Com as palavras de Paulo, que é servo, discípulo e escreveu de próprio punho ser escravo de Cristo. E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus mentiu e o ser humano pode ser nomeado a pastor ou pastora apenas por apacentar o rebanho de Cristo, e que se denominando ou nomeando alguém a pastor ou pastora, ele não está blasfemando. Vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Lembre-se que um título não te faz alcançar a salvação, mas pode sim fazer você perdê-la. Por isso nós estamos trazendo esta conscientização, porque há diversos homens e mulheres que são verdadeiramente tementes ao Senhor Deus, e estão sendo enganados e prejudicados inconscientemente, enganando e prejudicando os outros também. E essa é a denúncia de número 91, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a tua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 52 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos ao sorteio. Eu peço que vocês mentalizem, escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Naum, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 25. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de João, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 19. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 50. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 11. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 9. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 2. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 4. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 27. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 20. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou o número 22, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Você que mentalizou o número 9, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou o número 6, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 9. E você que
mentalizou o número 14. A mensagem está no livro de Mateus, capítulo 12. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade de Cristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Eu vou repetir os números que foram sorteados. É você que mentalizou o 10, Naum, capítulo 1, 13, 2 Reis 25, 15, Atos 13, o 21, João 9, o 11, Josué 19, o 12, Ruth 4, o 17, Jonas 4, o 16, 1 Timóteo 6, o 3, Salmos 50, o 18, Juízes 11, o 19, Miqueias 1, o 5, Neemias 9, o 2, 1 Pedro 1, o 1, Hebreus 2, o 7, Tiago 4, o 4, Êxodo 27, o 8, Provérbios 20, o 20, Lamentações 5, o 22, 1 Crônicas 29, o 9, Malaquias 4, o 6, Esther 9, o 14, Mateus 12. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, membro ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300, e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem 12 milhões de reais, valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, dormir, beber, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada.
E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Rússia, Bangladesh, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, África do Sul, México, Espanha, Uruguai, Paraguai, Itália, Alemanha, Argentina, Chile, França, Colômbia, Turquia, Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.